Não sabiam com quem estavam lidando. No coração pulsante do Aeroporto Internacional de São Paulo, onde o som das rodas das malas ecoava como tambores de uma procissão urbana, uma família de 3 pessoas caminhava com uma elegância silenciosa que não passava despercebida. João Silva, um homem de pele morena, descendente de comunidades afro-brasileiras que carregavam em suas veias a força de séculos de resistência, vestia um terno azul marinho impecável, seus passos firmes exalando a confiança de quem conhece o peso do poder. Ao seu lado, Ana Silva, com um vestido verde escuro que lembrava as florestas densas da Amazônia, segurava a mão de Miguel, seu filho de 6 anos, que balançava um aviãozinho de brinquedo com olhos brilhando de excitação, como se cada voo fosse uma aventura épica digna das histórias contadas pelos avós à beira do rio. Eles não precisavam de holofotes, seguranças ou joias reluzentes. A dignidade em seus gestos, enraizada na sabedoria coletiva de seus ancestrais, falava mais alto que qualquer símbolo de riqueza. A família seguia para o portão prioritário do voo 473 da Voo Brasil, uma companhia aérea que se orgulhava de seu slogan "Todo passageiro importa", mas que naquela manhã estava prestes a revelar uma falha profunda em sua promessa. Na cabine de primeira classe, a atmosfera era um misto de conforto artificial e tensão sutil. Os assentos de couro brilhavam sob a luz suave, e o zumbido do ar-condicionado parecia um mantra constante. João ajudava Ana a guardar as malas no compartimento superior com a precisão de quem já fizera isso incontáveis vezes, enquanto Miguel, encantado com os botões do painel de controle do assento, exclamava com a inocência de uma criança: "Mamãe, olha, tem até luzinha que pisca." Ana sorriu, ajeitando a mochila do filho com um carinho que refletia a proteção de uma mãe que sabia o valor de cada momento com sua família. João cumprimentava uma passageira idosa ao lado, Dona Clara, com um aceno educado, seus olhos transmitindo a hospitalidade calorosa típica das comunidades brasileiras, onde um estranho pode rapidamente se tornar um amigo. Tudo era calmo, natural, como se a primeira classe fosse seu habitat, e de fato, era. Mas para Carla Mendes, a comissária-chefe com 18 anos de experiência, algo estava fora de lugar. Carla, uma mulher de meia idade com o uniforme impecavelmente alinhado, observava a família de longe, segurando sua prancheta como um escudo. Seus lábios se apertaram, e um pensamento atravessou sua mente como um raio. Eles não parecem pertencer à primeira classe. Era um julgamento silencioso, mas poderoso, enraizado em preconceitos que ela nunca admitira, nem para si mesma. Seus olhos, treinados por anos de serviço, escaneavam João com uma desconfiança que não se aplicava aos outros passageiros. Um casal branco que ria alto ou um executivo que mexia no celular sem sequer levantar o olhar. Para Carla, a presença de João, Ana e Miguel desafiava uma ordem invisível que ela, sem perceber, havia internalizado. Pele morena, sem joias ostensivas, sem seguranças. Como podem estar aqui? Sem saber, ela estava prestes a desencadear uma tempestade que abalaria não apenas a cabine, mas toda a indústria aérea brasileira. Enquanto a família se acomodava nos assentos 2A, 2B e 2C, Carla permanecia na traseira da cabine, seus olhos fixos neles como se procurasse uma falha, um deslize que justificasse o desconforto que crescia em seu peito. Ela não ofereceu as toalhas quentes como fizera com os outros passageiros. Não deu as boas-vindas habituais, com o sorriso ensaiado que reservava para aqueles que, em sua mente, pertenciam àquele espaço. Em vez disso, ajustou o colarinho do uniforme, respirou fundo e caminhou em direção à família com passos firmes, como se estivesse indo realizar uma inspeção de segurança, não servir passageiros VIP. "Com licença", disse ela, sua voz não alta, mas carregada de uma autoridade fria. "Preciso verificar seus bilhetes." João, sem se alterar, parou de ajeitar o cinto de segurança de Miguel e olhou para ela, seus olhos calmos, mas atentos, como os de um líder comunitário que sabe quando o respeito está sendo testado. Ele puxou 3 tickets do bolso interno do paletó e os entregou com um gesto suave. "Claro, estamos nos assentos corretos. 2A, 2B e 2C", respondeu, sua voz firme, mas educada, ecoando a paciência de quem já enfrentara situações semelhantes.
Ana olhou para o marido, depois para Carla, sentindo uma tensão que não precisava de palavras para ser compreendida. Algo estava fora de lugar, e ela, com a intuição aguçada de uma mulher que carregava a força de suas ancestrais, sabia que não era apenas uma verificação de rotina. Miguel, alheio ao peso do momento, continuava brincando com seu aviãozinho, murmurando: "Olha, papai, ele voa tão alto." Carla pegou os bilhetes, examinando-os com uma desconfiança quase teatral. Os nomes, números do voo, assentos, tudo estava correto, impresso com clareza. Ainda assim, ela hesitou, seus olhos voltando para João, depois para Ana, como se procurasse algo que confirmasse sua suspeita. Se estão aqui, deve haver um erro, pensou ela, ignorando a evidência em suas mãos. "Desculpe-me, mas preciso confirmar isso com o controle de solo", disse, sua voz cortante, sem oferecer explicação, ou o "obrigada pela cooperação" que reservava aos outros. Ela virou as costas e caminhou rapidamente para a galley, como se temesse que alguém a interrompesse antes que pudesse corrigir, o que julgava ser um equívoco. Entre os passageiros, Sofia Almeida, uma jornalista freelancer de 30 anos, sentada no assento 3C, observava tudo com atenção. Sofia, com cabelos cacheados presos em um coque desleixado e óculos de armação preta, tinha o hábito de notar detalhes que outros ignoravam. Ela percebeu a frieza no tom de Carla, a ausência de cortesia que contrastava com o tratamento dado aos demais. Seus dedos tamborilavam no laptop fechado em seu colo, e ela sussurrou para si mesma: "Isso não está certo." Sofia, que vinha de uma família de descendentes de quilombolas, conhecia bem o peso do preconceito disfarçado de protocolo. Ela abriu o celular discretamente e começou a gravar, capturando a interação da família com Carla. Não era sua intenção causar alarde, mas algo em seu instinto dizia que aquele momento precisava ser registrado. João observava Carla se afastar, seu olhar inalterado, mas agora com um brilho mais frio. Ele entendia o que estava acontecendo. Não era uma verificação de bilhetes, era uma avaliação de sua existência naquele espaço. Ele virou-se para Ana, que apertou sua mão sob a mesa, seus olhos endurecendo. "O que ela pensa que está fazendo?" sussurrou Ana, mantendo a compostura, mas com a voz carregada de indignação. João sorriu levemente, sua mão repousando sobre a dela, um gesto que remetia à força coletiva das comunidades que enfrentavam injustiças com união. "Deixe comigo", disse ele baixo. "Não é a primeira vez." Ana assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos em Carla, como uma guardiã protegendo sua família. Na galley, sob a luz branca e fria, Carla segurava o telefone com força, os dedos quase brancos de tanto apertar. Ela discou para o controle de solo, sua voz firme, mas com um leve tremor. "Tenho uma família na primeira classe, os Silva. Eles têm bilhetes completos, mas quero confirmar se estão realmente reservados nos assentos 2A, 2B e 2C. Do outro lado, Lucas, um agente de solo jovem, acessou o sistema em segundos. "Silva João. Reservado há 20 dias, pago com cartão corporativo da Silva Investimentos. Status confirmado, sem irregularidades. Algum problema?" Carla hesitou, seus olhos vagando como se temesse ser ouvida. "Não, só preciso confirmar", respondeu, desligando rapidamente. O silêncio na galley era pesado. Ela segurava a prancheta, o coração acelerado, lutando contra uma verdade que se recusava a aceitar. Os bilhetes eram válidos, a família estava no lugar certo, mas algo nela ainda gritava que eles não pertenciam ali. Enquanto isso, na cabine, Dona Clara, a passageira idosa do assento 2D, sussurrou para seu marido: "Roberto, essa família é tão educada. O menino até me cumprimentou quando entrou. Por que estão sendo tratados assim?" Roberto, um homem de cabelos grisalhos e óculos de leitura, balançou a cabeça murmurando: "É sempre a mesma história." Sofia, ainda gravando, notou o desconforto crescente entre os outros passageiros. Um jovem executivo, Rafael, no assento 4A, tirou os fones de ouvido e olhou para a frente, franzindo a testa. Ele percebeu a tensão e sussurrou para a mulher ao seu lado: "Isso é constrangedor. Eles não fizeram nada de errado." A cabine, antes silenciosa, começava a vibrar com murmúrios de indignação. Carla retornou à cabine, seu rosto mais rígido que nunca.
Ela parou diante dos assentos de João, Ana e Miguel, evitando o olhar deles. Senhor Silva, lamento, mas pode haver um erro no sistema de reservas. Para evitar confusão, peço que sua família se desloque temporariamente para a classe econômica enquanto verificamos novamente. As palavras saíram como uma ordem, embrulhadas em uma falsa cortesia. Ana virou-se para João, seus lábios apertados, o coração disparando. Miguel, segurando seu aviãozinho, olhou para a mãe, confuso. Por que temos que sair, mamãe? Perguntou, sua voz pequena ecoando na cabine silenciosa. João fechou os olhos por um segundo, como se contivesse uma tempestade interna. Quando os abriu, sua voz era fria como o aço. Qual é exatamente o erro? Nossos bilhetes foram verificados. O controle de solo os confirmou. Ainda assim você está nos pedindo para sair? Carla desviou o olhar sem resposta. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas o orgulho, ou talvez o medo de admitir um erro, a impedia de recuar. É apenas protocolo, senhor. Se cooperarem, tenho certeza de que tudo será resolvido rapidamente. João sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Vamos esclarecer. Você está pedindo à minha família para deixar a primeira classe com base em quê? Bilhetes válidos, nomes corretos, assentos corretos. Então, qual é o problema? O silêncio que se seguiu era cortante. Os passageiros ao redor começaram a prestar atenção. Sofia, ainda gravando, sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquele momento era mais do que um incidente, era uma exposição de algo muito maior. Ana apertou a mão de João, sua voz baixa mas firme. Não precisamos estar aqui para tolerar isso. João assentiu, mas seus olhos não deixaram Carla. Eu sei, mas ela não faz ideia de com quem está lidando. Ele se levantou, seus movimentos lentos, deliberados, como os de um líder de terreiro que sabe que cada gesto carrega um peso espiritual. Ele encarou Carla, sua voz baixa mas ressonante. Com base em quê? Perguntou novamente, e dessa vez o ar parecia vibrar com suas palavras. Carla piscou, sentindo-se encurralada. É uma verificação de segurança adicional, parte do protocolo, respondeu, sua voz começando a falhar. Às vezes, o sistema precisa reconfirmar as informações para garantir consistência. João ergueu uma sobrancelha. E o que o sistema disse a você? Carla olhou ao redor, como se buscasse apoio, mas os olhos dos outros passageiros a observavam com uma mistura de curiosidade e julgamento. Ela sentiu o peso daquele momento, como se estivesse sob um microscópio. É melhor discutirmos isso em particular, disse Carla, apontando para a galley. Não quero causar mal-entendidos com os outros passageiros. João não se moveu. Você deveria ter pensado nisso antes de começar, respondeu, sua voz firme, mas sem elevar o tom. Ele virou-se para Ana. Fique aqui com o Miguel. Eu resolvo isso. Ana assentiu, seus olhos fixos em Carla como os de uma onça protegendo sua cria. Miguel, sentindo a tensão, segurou a mão da mãe com mais força. Por que ela está sendo tão chata, mamãe? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Ana se abaixou, acariciando o rosto do filho. Está tudo bem, meu amor. Algumas pessoas ainda não aprenderam a respeitar os outros. Papai vai cuidar disso. Na galley, João ficou de braços cruzados, encarando Carla. Estou te dando uma chance, disse ele, sua voz baixa, mas afiada como uma faca de bambu. Diga a verdade. Por que minha família está sendo pedida para deixar seus assentos? Carla engoliu em seco, sentindo o suor escorrer pelas costas. Todas as respostas ensaiadas, os protocolos de atendimento, pareciam inúteis diante daquele homem. Não é nada pessoal, gaguejou ela. Às vezes, o sistema comete erros. João a interrompeu. Você já confirmou. O sistema não cometeu erro. Então, de quem é a culpa? O silêncio que se seguiu era sufocante. Carla sabia que não tinha uma resposta que pudesse justificar suas ações. Ela havia julgado João, Ana e Miguel, não por seus bilhetes, mas por sua aparência, pela cor de sua pele, por não se encaixarem na imagem que ela, sem perceber, havia construído do que era um passageiro de primeira classe. De repente, o interfone tocou, um sinal privado que os comissários usavam para se comunicar. Carla atendeu rapidamente, aliviada pela interrupção. Era Beatriz, a comissária júnior na frente da cabine. Carla,
O escritório de operações acabou de ligar diretamente para o capitão. Há um anúncio interno urgente sobre um passageiro chamado João Silva. Você precisa voltar agora. O rosto de Carla empalideceu. João ouviu cada palavra, mas não disse nada. Ele apenas a encarou, um olhar que a fez sentir como se tivesse entrado no palco errado, desempenhando o papel errado, em uma era que não perdoava mais tais erros. Eu volto já, gaguejou Carla, afastando-se rapidamente. João permaneceu na galley por um momento, pegou o celular e digitou algumas palavras, sem pressa, sem segredo. Agora é a hora certa, disse ao telefone, antes de desligar. Uma frase simples, mas que era como o apito inicial de uma tempestade que Carla jamais poderia prever. O silêncio na cabine de primeira classe do voo 473 da Voo Brasil não era mais o silêncio confortável de um voo rotineiro. Era um silêncio carregado, como o ar denso antes de uma tempestade amazônica, onde cada trovão parece esperar o momento exato para romper o céu. João Silva, sentado ao lado de Ana e Miguel, mantinha a compostura de um líder comunitário que sabe que o verdadeiro poder não está no grito, mas na firmeza de ações calculadas. Ele não precisava elevar a voz para que todos na cabine sentissem a gravidade do que havia acontecido. Ana, com os olhos fixos na janela, segurava a mão de Miguel, que agora brincava com seu aviãozinho com menos entusiasmo, como se a energia da criança tivesse sido tocada pela tensão que pairava no ar. Papai, por que a gente teve que mudar de lugar? Perguntou Miguel, sua voz pequena, mas carregada de uma curiosidade que cortava como uma flecha. João se abaixou, ruffling os cabelos do filho com um carinho que remetia às noites em que os avós contavam histórias de resistência à beira do fogo. Às vezes, filho, as pessoas cometem erros porque não enxergam quem somos de verdade. Mas não se preocupe, vamos mostrar a elas, respondeu, sua voz calma, mas com um peso que ecoava a sabedoria dos ancestrais. Na galley, Carla Mendes, a comissária-chefe, sentia o chão sob seus pés tremer, não pela turbulência do voo, mas pelo peso de suas próprias ações. Ela segurava o balcão de aço inoxidável, os dedos trêmulos, enquanto tentava processar a mensagem que acabara de receber de Beatriz, a comissária júnior. João Silva é um acionista majoritário da Voo Brasil, repetiu Beatriz, sua voz baixa mas firme, como se estivesse tentando proteger Carla de si mesma. O capitão disse que ele acabou de fazer uma ligação para a diretoria. Você precisa falar com ele agora. Carla engoliu em seco, o suor escorrendo pelas costas, manchando-lhe o uniforme que sempre usara como uma armadura de autoridade. Eu não sabia quem ele era, murmurou, mais para si mesma do que para Beatriz. A jovem comissária cruzou os braços, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de frustração e compaixão. Carla, você não precisava saber quem ele era para tratá-lo com respeito. Eles tinham bilhetes válidos. Não havia nada de errado. O silêncio que se seguiu era como uma confissão não dita. Carla sabia que Beatriz estava certa, mas admitir isso significava desmontar a fachada de profissionalismo que ela construíra ao longo de quase 2 décadas. Enquanto isso, na cabine de primeira classe, os murmúrios dos outros passageiros cresciam como o som de um rio que começa a transborda. Sofia Almeida, a jornalista freelancer sentada no assento 3C, não conseguia mais conter sua indignação. Ela abriu o laptop e começou a digitar rapidamente, transferindo o vídeo que gravara para uma plataforma de mídia social. Com dedos ágeis, ela escreveu: Acabei de testemunhar uma família afro-brasileira sendo expulsa da primeira classe sem motivo, bilhetes válidos, comportamento impecável, mas a comissária achou que não pertenciam. Isso é o Brasil que queremos? Justiça no voo. Antes de postar, ela hesitou por um momento, sabendo que aquele vídeo poderia incendiar a internet. Mas então lembrou-se do olhar de Miguel, segurando seu aviãozinho com confusão, e apertou o botão publicar. Em minutos, o post começou a ganhar tração, com compartilhamentos e comentários de indignação. Isso é racismo puro! Escreveu um usuário. Voo Brasil, cadê a explicação? Perguntou outro. Sofia fechou o laptop, mas seu coração batia forte. Ela sabia que havia acendido uma faísca, e faíscas, em terras brasileiras, muitas vezes se transformam em fogueiras. Na cabine de comando, o capitão Pedro Santos, um jovem piloto de Recife com apenas 5 anos de experiência na Voo Brasil, recebeu uma ligação direta da diretoria.
Ele franziu a testa, ajustando o fone de ouvido. Capitão Santos, aqui é Mariana Costa, da Diretoria de Operações. Confirme a presença de João Silva, assento 2A, no voo 473. Pedro verificou rapidamente os registros. Confirmado, senhora. João Silva, acompanhado de Ana Silva e Miguel Silva, assentos 2A, 2B e 2C. Há algum problema? A voz de Mariana era fria, quase metálica. João Silva é acionista majoritário e membro do Conselho Estratégico da Voo Brasil. Ele acabou de iniciar um procedimento de escalonamento de nível executivo por um incidente com a comissária-chefe. Não tome nenhuma ação sem nossa autorização. Entendido? Pedro engoliu em seco, sentindo o peso da situação. Entendido, senhora. Ele desligou, olhando para o copiloto, Eduardo, que ergueu uma sobrancelha. O que foi isso? Perguntou Eduardo. Pedro balançou a cabeça. Problemas grandes. A comissária mexeu com a pessoa errada. Na galley, Carla tentava recuperar o controle, mas cada ligação do interfone parecia apertar o nó em sua garganta. Ela pegou o telefone novamente, dessa vez para falar com o controle de solo, na esperança de encontrar alguma falha nos registros que justificasse suas ações. Lucas, verifique novamente os bilhetes do Silva. Deve haver algum erro, insistiu ela, sua voz quase suplicante. Lucas, do outro lado, suspirou audivelmente. Carla, já confirmei 3 vezes. Os bilhetes são válidos, pagos com cartão corporativo da Silva Investimentos. Não há nada errado. Por que você está tão obcecada por isso? Carla não respondeu. Ela desligou, sentindo o chão da galley se tornar instável, como se o próprio avião estivesse em turbulência. Ela olhou para a prancheta, onde os nomes de João, Ana e Miguel estavam escritos em letras claras, como uma acusação silenciosa. Eles pertencem aqui, pensou, mas a ideia ainda a incomodava, como se admitir isso fosse desmontar algo profundo dentro dela. Na cabine, João abriu seu celular e começou a digitar um e-mail com precisão cirúrgica. Ele não estava apenas escrevendo uma reclamação, estava elaborando um documento oficial com o peso de um líder que sabia como mover as peças no tabuleiro do poder. O e-mail era endereçado a Roberto Lima, CEO da Voo Brasil, com cópia para o Conselho de Diretores e o Comitê de Ética. O assunto era direto: escalonamento formal, incidente no voo 473. Nele, João listava os fatos com clareza: a abordagem discriminatória de Carla, a ausência de justificativa para a remoção da família, a humilhação pública diante de outros passageiros, especialmente na frente de seu filho de 6 anos. Ele exigia uma investigação interna completa, revisão das políticas de atendimento, treinamento obrigatório sobre vieses inconscientes e um pedido público de desculpas. Não é uma sugestão, escreveu ele, é uma expectativa. A falha em cumprir resultará em uma reunião de acionistas para a votação de desconfiança na diretoria atual. João não enviou imediatamente. Ele passou o celular para Ana, que leu cada palavra com atenção. Está perfeito, disse ela, sua voz baixa mas firme. Eles vão sentir isso. João assentiu, apertando o botão enviar, com a calma de quem sabe que a verdade, quando bem articulada, é mais poderosa que qualquer grito. Enquanto isso, o post de Sofia no Twitter começava a viralizar. O hashtag Justiça no Voo alcançava milhares de visualizações, e grupos de ativistas, como a Aliança Afro-Brasileira e Vozes no Ar, começaram a compartilhar o vídeo, exigindo explicações da Voo Brasil. Na cabine, outros passageiros começaram a se manifestar. Dona Clara, a idosa do assento 2D, escreveu uma carta à mão em um guardanapo, que passou para Beatriz. Quero que a companhia saiba que testemunhei uma injustiça. Aquela família foi tratada com desrespeito, e isso é inaceitável, dizia a carta. Rafael, o executivo jovem, postou no LinkedIn. Acabei de ver uma família ser humilhada na primeira classe por nada além de preconceito. Voo Brasil, é assim que vocês tratam seus passageiros? A cabine, antes um espaço de privilégio, agora era um palco onde a indignação coletiva começava a tomar forma, como um cântico comunitário que ecoa em uma roda de capoeira. Na sede da Voo Brasil em São Paulo, o caos começava a se instalar. Roberto Lima, o CEO, estava em uma reunião de emergência com a equipe de crise. Ele segurava uma impressão do e-mail de João, seu rosto tenso, a mandíbula cerrada.
João Silva não é apenas um passageiro, disse ele batendo o dedo na mesa. Ele é o principal financiador do nosso programa de expansão para a Europa. Ele está voando em seu próprio avião e foi expulso da primeira classe. Mariana Costa, chefe de operações, olhou para o relatório na tela. Os registros mostram que os bilhetes foram pagos com o cartão corporativo da Silva Investimentos. Não há erro no sistema, o erro foi humano. Roberto cerrou os punhos. Quero o nome da comissária, o histórico completo dela e todas as gravações da cabine. Agora. Mariana assentiu, saindo da sala com passos rápidos. Fora da sala de reuniões, os telefones tocavam sem parar, com jornalistas, investidores e parceiros internacionais pedindo esclarecimentos. No Twitter, o hashtag Justiça Novu já estava nos trending topics do Brasil, e o vídeo de Sofia alcançava milhões de visualizações. Na galley, Carla sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Ela sabia que havia cruzado uma linha, mas o orgulho ainda a impedia de admitir o erro. Beatriz, tentando ajudar, trouxe um copo d'água. Carla, você precisa falar com ele, pedir desculpas, antes que isso piore. Carla balançou a cabeça, os olhos fixos no chão. Eu estava seguindo o protocolo, murmurou, mas sua voz não tinha mais convicção. Beatriz suspirou. Protocolo não justifica preconceito. Você olhou para eles e decidiu que não pertenciam ali. Por quê? Porque são negros? Porque não estavam cobertos de ouro? Carla não respondeu, mas o silêncio era uma confissão. Ela sabia que seu instinto não era instinto. Era um preconceito enraizado, moldado por anos de suposições não questionadas. Enquanto isso, Pedro, o capitão, tomou uma decisão ousada. Ele saiu da cabine de comando e caminhou até a galley, onde encontrou Carla. Você sabe quem é João Silva? Perguntou, sua voz firme, mas com um tom de preocupação. Carla assentiu, quase inaudível. Eu não sabia antes. Pedro cruzou os braços. Você não precisava saber. Ele é um passageiro como qualquer outro, mas agora você mexeu com alguém que pode mudar as regras do jogo, e ele está fazendo isso. Pedro voltou para a cabine, mas antes de sair, deixou uma última frase. Se eu fosse você, começaria a pensar em como consertar isso antes que seja tarde. Na cabine de economia, para onde a família havia sido deslocada, João, Ana e Miguel estavam sentados em uma fileira apertada, sem as comodidades da primeira classe. Miguel, agora mais quieto, desenhava um avião em um pedaço de papel, mas seus olhos voltavam para o pai, como se buscasse respostas. João abriu o celular novamente, verificando as notificações. O post de Sofia já tinha milhares de compartilhamentos e ele recebeu uma mensagem dela. Senhor Silva, sou jornalista. Vi o que aconteceu. Posso ajudar a contar sua história? João respondeu rapidamente. Vamos nos encontrar em São Paulo. Quero que o mundo saiba. Ele sabia que o silêncio estratégico que mantivera até agora estava prestes a se transformar em um rugido coletivo, como o som de um tambor que chama a comunidade para a luta. O voo continuou, mas a tensão não diminuiu. Os passageiros da primeira classe, agora cientes de quem João era, começaram a trocar olhares de constrangimento. Dona Clara, com lágrimas nos olhos, aproximou-se de Ana antes de desembarcar. Eu sinto muito pelo que vocês passaram, disse ela, sua voz tremendo. Vocês não mereciam isso. Ana sorriu, um sorriso que carregava a força de quem já enfrentara muitas batalhas. Obrigada, Dona Clara. Vamos transformar isso em algo maior. Enquanto o avião se aproximava do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, a tempestade silenciosa que João havia iniciado estava prestes a explodir, não apenas na Voo Brasil, mas em todo o país, como uma corrente de rio que rompe as barreiras do silêncio. Quando o Boeing 787 do voo 473 da Voo Brasil aterrissou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o rangido das rodas contra a pista parecia mais do que o fim de uma viagem. Era como o som de um tambor cerimonial anunciando o início de uma transformação profunda, como aquelas celebrações nas comunidades quilombolas, onde cada batida ressoa a história de luta e esperança. Na cabine de classe econômica, onde João Silva, Ana e Miguel haviam sido forçados a se sentar, a família se levantou com a mesma dignidade que exibira ao entrar na primeira classe. João, com seu terno azul marinho ainda impecável, ajudava Ana a pegar as malas, seus movimentos precisos, como os de um líder que sabe que cada gesto carrega o peso da história de seu povo.
Ana, com o vestido verde escuro que evocava as matas densas do Brasil, segurava a mão de Miguel, que apertava seu aviãozinho de brinquedo contra o peito. O menino, com 6 anos, havia desenhado na fuselagem do brinquedo um arco-íris sobre um céu azul, uma criação inocente que, sem que ele soubesse, estava prestes a se tornar um símbolo de mudança. Enquanto caminhavam pelo corredor estreito da classe econômica, os olhares dos outros passageiros os seguiam, não com a curiosidade fria de antes, mas com um respeito silencioso, como se reconhecessem que aquela família carregava a força de uma luta coletiva, enraizada na resiliência dos povos afro-brasileiros, que por séculos transformaram a dor em resistência e a resistência em vitória. Na saída do avião, no portão de desembarque, 2 homens de ternos escuros e uma mulher em um uniforme cinza da Voo Brasil aguardavam, suas posturas rígidas denunciando a gravidade do momento. Eram representantes do Departamento de Conformidade e da Gerência de Operações, enviados não para receber passageiros com sorrisos protocolares, mas para enfrentar as consequências de um erro que já reverberava além das paredes metálicas do avião. Seus rostos eram impassíveis, mas a tensão em seus ombros era evidente, como guerreiros que sabem que a batalha já está perdida antes mesmo de começar. Carla Mendes, ainda na galley, viu o grupo pelo canto do olho e sentiu o coração apertar, como se uma corda invisível estivesse sendo amarrada em seu peito. Beatriz, a comissária júnior, aproximou-se dela com passos leves, sua voz baixa, quase sussurrada. Carla, eles pediram que você fique na cabine. A gerência quer falar com você imediatamente. Carla assentiu, os lábios apertados, o uniforme que sempre usara como uma armadura de autoridade agora parecendo um peso que a puxava para baixo. Ela sabia que não havia mais como se esconder atrás de protocolos ou desculpas esfarrapadas. O tambor da verdade havia começado a soar, e ela não podia ignorá-lo. Enquanto João, Ana e Miguel atravessavam o corredor do desembarque, Dona Clara, a passageira idosa do assento 2D, os alcançou com passos rápidos, apesar da idade. Seus olhos marejados brilhavam com uma mistura de indignação e admiração. Ela segurou a mão de João com um aperto firme, como uma avó que oferece apoio em uma roda de conversa comunitária. Vocês são uma inspiração, disse ela, a voz tremendo de emoção. O que fizeram hoje não é só por vocês, é por todos nós que já sentimos o peso de sermos julgados sem motivo. João sorriu, um sorriso que carregava a humildade de quem sabe que a luta não é individual, mas coletiva, como as rodas de samba que unem comunidades em celebração e resistência. Obrigado, Dona Clara, respondeu ele, sua voz suave mas firme, ecoando a sabedoria de um líder que entende o poder de unir vozes. Vamos transformar isso em algo maior, algo que mude as coisas para sempre. Ana, ao lado, apertou a mão de Miguel, que olhou para Dona Clara com um sorriso tímido, segurando seu aviãozinho como se fosse um talismã. No terminal, o celular de Sofia Almeida, a jornalista freelancer, vibrava incessantemente, como o som de um maracatu anunciando uma revolução. O vídeo que ela postara com o hashtag #JustiçaNoVoo ultrapassava 5 milhões de visualizações, e mensagens de apoio de organizações como a Aliança Afro-Brasileira, Vozes no Ar e o Movimento Negro Unificado inundavam sua caixa de entrada. Sofia, sentada em um café do aeroporto, digitava furiosamente em seu laptop, esboçando um artigo para a plataforma de notícias Folha do Povo. O que aconteceu no voo 473 não é um incidente isolado, escreveu ela, suas palavras carregadas de indignação e propósito. É a exposição de um sistema que, sob a fachada de profissionalismo, perpetua o preconceito. João Silva, um homem negro, acionista majoritário da Voo Brasil, foi tratado como um intruso em seu próprio voo. Quantos outros, sem o mesmo poder, passam por isso em silêncio, sem que ninguém veja? Ela pausou, olhando para o desenho que Miguel havia mostrado a ela no avião. Um avião voando sob um arco-íris, com nuvens fofas e um sol brilhante. Quero incluir isso no artigo, pensou. É um símbolo de esperança, de um futuro onde crianças como Miguel não precisem sentir o peso do preconceito. Sofia tirou uma foto do desenho e anexou ao artigo, sabendo que aquela imagem poderia tocar corações e inspirar mudanças. Na sede da Voo Brasil em São Paulo, o caos era palpável, como uma tempestade que varre uma aldeia sem aviso.
Roberto Lima, o CEO, estava em uma sala de reuniões de emergência, cercado por executivos nervosos e uma equipe de crise que tentava conter o incêndio nas redes sociais. O e-mail de João Silva, com suas exigências claras: investigação interna completa, revisão das políticas de atendimento, treinamento obrigatório sobre vieses inconscientes e um pedido público de desculpas, estava projetado em uma tela na parede, como um ultimato gravado em pedra, lembrando os orixás que exigem justiça com silêncio imponente. Se isso vazar para a imprensa, antes que tomemos uma atitude, estamos acabados, disse Mariana Costa, chefe de operações, batendo os dedos na mesa com uma urgência que ecoava o ritmo de um tambor de candomblé. Os acionistas já estão perguntando, e os parceiros internacionais querem respostas. O hashtag Justiça no VUL está nos trending topics globais. Roberto cerrou os punhos, sua voz firme, mas com um tom de urgência que raramente exibia. João Silva não é apenas um acionista. Ele é o arquiteto do nosso plano de expansão para a Europa. Ele financia 40% do nosso crescimento. Se ele convocar uma reunião de acionistas, podemos perder tudo. Preparem uma coletiva de imprensa para hoje à noite. Vamos aceitar todas as exigências dele, sem discussão. Na cabine, Carla foi conduzida para uma sala administrativa no aeroporto, um espaço frio com paredes brancas e uma mesa de metal que parecia amplificar a tensão do momento. Sentada diante de 3 representantes, do Departamento de Recursos Humanos, Jurídico e Gestão de Qualidade de Serviço, ela sentia o peso de cada pergunta como uma marreta quebrando as fundações de sua autoproclamada autoridade. Senhora Mendes, explique por que você pediu à família Silva para deixar a primeira classe, apesar de seus bilhetes serem válidos, disse a representante jurídica, uma mulher de voz cortante e olhos que pareciam enxergar além das palavras. Carla abriu a boca, mas as palavras pareciam presas na garganta, como se o vento que sopra nas matas tivesse roubado sua voz. Eu pensei que poderia haver um erro, gaguejou ela, as mãos trêmulas segurando a borda da mesa. O representante de recursos humanos, um homem de meia idade com óculos de armação preta, inclinou-se para a frente, sua voz profunda e carregada de pressão. Baseada em quê? Eles se comportaram mal? Não apresentaram bilhetes? Ou você simplesmente achou que eles não pareciam pertencer à primeira classe? Carla engoliu em seco, sentindo o suor escorrer pelas costas, manchando o uniforme que agora parecia um fardo. Eles não pareciam passageiros típicos de primeira classe, admitiu, sua voz quase inaudível, como um sussurro em uma mata silenciosa. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, como o momento antes de um raio atingir o solo. A representante jurídica parou de escrever, seus olhos fixos em Carla. Você percebe o que acabou de admitir? Perguntou ela, sua voz fria como o vento que corta as florestas do interior. Você julgou uma família com base em sua aparência, não em seus direitos como passageiros. Enquanto isso, no terminal, João, Ana e Miguel foram recebidos por Sofia, que os aguardava com um caderno na mão e um brilho de determinação nos olhos. Senhor Silva, eu publiquei o vídeo, disse ela hesitante, mas com uma convicção que lembrava as mulheres que lideram marchas por justiça nas comunidades. Está viralizando. As pessoas estão furiosas, mas também inspiradas. Posso entrevistá-los para meu artigo? João olhou para Ana, que assentiu com um leve movimento de cabeça, seus olhos transmitindo a força de uma matriarca que protege sua família e sua história. Queremos que a verdade seja contada, disse João, sua voz firme, mas com a suavidade de quem fala em nome de muitos. Mas não é só sobre nós. É sobre todos que já passaram por isso e não tinham voz para falar. É sobre as mães que veem seus filhos serem julgados, sobre os pais que precisam explicar por que são tratados como estranhos em seu próprio país. Sofia anotou cada palavra, sentindo a responsabilidade de transformar aquele momento em algo maior, como uma história contada em uma roda de griots que passa de geração em geração. E o desenho do Miguel? Perguntou ela, apontando para o papel que o menino segurava, com o avião sob o arco-íris. Posso incluir no artigo? Miguel sorriu, tímido, e entregou o desenho. É um avião que leva todo mundo junto,
disse ele, sua voz cheia de inocência, como uma criança que sonha com um mundo onde todos têm lugar. João colocou a mão no ombro do filho, orgulhoso, seus olhos brilhando com a certeza de que aquele desenho era mais do que uma brincadeira. Era uma visão de futuro. Esse é o futuro que queremos, disse ele, ecoando a sabedoria de quem sabe que as mudanças começam com as sementes plantadas pelas crianças. Às 16h12, a Vô Brasil realizou uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo, um evento que parecia mais uma cerimônia de reparação do que uma simples declaração corporativa. Roberto Lima subiu ao púlpito, o rosto tenso, mas composto, como um líder que sabe que o momento exige humildade. Atrás dele, o logotipo da companhia estava acompanhado de uma nova frase: cada ação tem consequência. Ele respirou fundo antes de falar, sua voz ecoando nos microfones como um chamado à responsabilidade. Reconhecemos que um grave erro foi cometido em nosso voo 473. João Silva, um acionista majoritário e símbolo de confiança e decência, foi tratado de maneira inaceitável, junto com sua família. Pedimos desculpas, não porque fomos obrigados, mas porque sabemos que estamos errados. Comprometemo-nos a implementar treinamento obrigatório sobre vieses inconscientes para todos os funcionários, do chão de pista à diretoria, sem exceções. Estabeleceremos um sistema de feedback independente, supervisionado por uma organização externa, para garantir transparência. E emitiremos relatórios mensais de progresso para nosso Conselho de Acionistas e Comitê de Ética. Isso não é apenas uma promessa, é nossa responsabilidade como uma empresa que serve o povo brasileiro. A sala de imprensa ficou em silêncio, os jornalistas anotando cada palavra com uma urgência que refletia o peso do momento. No canto, Mariana Costa segurava uma cópia do desenho de Miguel, que seria exibido em um outdoor no aeroporto como parte da campanha de renovação da companhia, um gesto que evocava a simplicidade e a força das expressões artísticas das comunidades afro-brasileiras. Enquanto isso, Carla, agora suspensa, estava em seu apartamento modesto no Rio de Janeiro, sentada em uma cadeira simples, assistindo à coletiva pela televisão. A luz da tela refletia em seu rosto pálido, e quando Roberto mencionou o pedido de desculpas, ela fechou os olhos, sentindo o peso de suas ações como uma pedra no peito. Ninguém mencionara seu nome publicamente, mas ela sabia que era o centro da tempestade. Ela abriu o laptop, as mãos trêmulas, e começou a digitar um e-mail para João e Ana. Caro senhor e senhora Silva, escreveu, cada palavra pesando como uma confissão. Não espero perdão, mas quero dizer o que deveria ter dito desde o início. Eu estava errada, não apenas pelas minhas ações, mas por permitir que o preconceito guiasse meu julgamento. Pensei que estava seguindo o protocolo, mas estava seguindo uma visão distorcida que carrego há anos sem questionar. Seu filho, Miguel, não merecia ver os pais sendo tratados com desrespeito. Estou aprendendo e prometo nunca mais cometer esse erro. Não peço para voltar ao meu emprego, mas para me tornar alguém que nunca mais cause esse tipo de dor. Ela hesitou, relendo cada linha, sentindo o peso de admitir sua falha. Finalmente, clicou em enviar, sentindo um alívio misturado com uma vergonha profunda, como alguém que, após uma longa jornada, finalmente enfrenta a verdade. Semanas depois, a Vô Brasil lançou um programa de treinamento sobre vieses inconscientes, envolvendo todos os funcionários, de comissários a executivos, em um esforço que lembrava as rodas de conversa comunitárias onde todos compartilham e aprendem juntos. Um sistema de feedback anônimo, supervisionado por uma organização independente, foi implementado, permitindo que passageiros e funcionários relatassem incidentes sem medo de retaliação. No Aeroporto Internacional do Rio, um outdoor foi erguido, exibindo o desenho de Miguel, um avião voando sob um arco-íris, com nuvens fofas e um sol brilhante, acompanhado da frase: respeito não é opcional, é o caminho para tudo. A imagem tornou-se um símbolo nacional, compartilhada em campanhas de mídia, estampada em camisetas de movimentos sociais e discutida em fóruns sobre igualdade. Nas escolas, professores começaram a usar o desenho como parte de projetos sobre diversidade, ensinando às crianças que o respeito é a base de uma comunidade forte, como as aldeias que florescem na união. Sofia publicou seu artigo, intitulado O Voo da Justiça, que detalhava não apenas o incidente, mas a luta de João para transformar um momento de humilhação em uma mudança sistêmica.
O artigo foi republicado em jornais de todo o Brasil, da Folha do Povo ao O Globo, inspirando outras companhias aéreas, como a Azul e a Gol, a revisar suas políticas de atendimento. Organizações como o Movimento Negro Unificado e a Aliança Afro-Brasileira começaram a usar o caso de João como estudo em oficinas sobre discriminação no transporte, destacando como a luta de uma família pode ecoar em uma nação inteira. Em uma conferência nacional de aviação em Brasília, João foi convidado como orador honorário. Ele subiu ao palco, sem raiva, mas com a força de um griot contando histórias que mudam gerações. Não queremos apenas desculpas, disse ele, sua voz ressoando como um tambor cerimonial. Queremos um sistema onde meu filho possa crescer sem precisar provar que merece respeito. Ele só precisa ser ele mesmo, e isso deve ser suficiente. O auditório se levantou, não por sua fama, mas pela verdade em suas palavras, uma verdade que ecoava as lutas de séculos dos povos afro-brasileiros. Carla, agora frequentando um curso no Centro de Justiça e Consciência Social, sentava-se em uma sala de aula simples, com paredes decoradas com murais de artistas locais que celebravam a cultura afro-brasileira. O slide à sua frente dizia: viés inconsciente e discriminação estrutural, reconhecendo o que não queremos ver. Ela não usava mais o uniforme da Voo Brasil, mas carregava um caderno onde anotava cada palavra, como uma estudante determinada a reaprender o mundo. Em um painel organizado por uma ONG, ela se levantou, apresentou-se com uma voz trêmula, mas honesta. Eu sou Carla Mendes, uma mulher que errou, mas não aceita ficar no erro. Julguei uma família por sua aparência, não por seus direitos. Pensei que estava seguindo o protocolo, mas estava seguindo meu preconceito. Estou aqui para aprender a ser diferente, para nunca mais causar a dor que causei. Ninguém aplaudiu, mas muitos assentiram, reconhecendo que a mudança começa com a coragem de admitir a falha, como um ritual de purificação que abre caminho para a renovação. Em um escritório tranquilo da Silva Investimentos, João lia o e-mail de Carla, sentado em sua mesa de madeira polida, com uma vista para o skyline de São Paulo. Ele não respondeu imediatamente, mas marcou a mensagem como lida, sem deletá-la. Ana, ao seu lado, colocou uma xícara de café na mesa, seus olhos gentis, mais atentos. Você acha que ela está sendo sincera? Perguntou, sua voz suave, mas carregada de curiosidade. João sorriu, um sorriso cansado, mas esperançoso, como o de alguém que viu muitas batalhas, mas acredita na possibilidade de redenção. Não importa se é sincera agora, respondeu ele. O que importa é que ela está tentando, e isso é o começo de algo maior. Ele olhou para Miguel, que brincava no chão com seu aviãozinho, agora com um novo desenho, uma pista de decolagem onde todos os aviões voavam juntos, sem distinção. Fazemos isso por ele, disse João, quase sussurrando, como se falasse com os ancestrais, para que ele cresça em um mundo onde o respeito não seja uma luta, mas um direito inegociável. A mudança desencadeada pelo voo 473 não foi apenas um evento, foi um movimento, como uma dança de capoeira que combina força e graça para derrotar a injustiça. Nas redes sociais, o hashtag Padrão Silva ganhou força, com passageiros exigindo que as companhias aéreas publicassem relatórios de reclamações raciais e de gênero, além de se comprometerem com treinamentos contínuos sobre vieses. Em fóruns de aviação, o caso de João tornou-se um estudo de caso, discutido em conferências internacionais, do Rio a Lisboa. O desenho de Miguel foi adotado por escolas em todo o Brasil como parte de projetos sobre diversidade, ensinando às crianças que o respeito é a base de uma comunidade forte, como as aldeias que florescem na União. A frase "respeito não é opcional" ecoava em campanhas publicitárias, estampada em outdoors, camisetas e até em murais de arte urbana, como os que enfeitam as ruas de Salvador. A Voo Brasil, sob pressão, publicou seu primeiro relatório de progresso, detalhando a implementação do treinamento sobre vieses inconscientes e do sistema de feedback independente. Outras companhias aéreas, temendo o mesmo escrutínio público, seguiram o exemplo, anunciando revisões em suas políticas. A Azul lançou uma campanha chamada Voo Igualitário, enquanto a Gol contratou consultores especializados em diversidade para reformular seus processos.
O impacto do incidente transcendeu a aviação, alcançando debates em congressos, escolas e comunidades. Organizações como a ONU, Mulheres Brasil citaram o caso em relatórios sobre discriminação estrutural, destacando como a luta de João e Ana refletia a força coletiva dos povos afro-brasileiros. Meses depois, a família Silva embarcou novamente no voo 473, no mesmo horário, na mesma cabine de primeira classe. Desta vez, não houve olhares desconfiados, nem verificações desnecessárias. Uma jovem comissária, com um sorriso caloroso que lembrava as boas-vindas de uma roda de candomblé, os recebeu. Bem-vindos de volta, senhor e senhora Silva. Olá, Miguel. Seu aviãozinho está pronto para voar hoje? Miguel riu, segurando o desenho que agora era famoso, e respondeu com entusiasmo. Ele voa para todo mundo. João olhou para Ana, que sorriu, seus olhos brilhando com a certeza de que, embora a luta não estivesse terminada, eles haviam plantado uma semente poderosa. E no Brasil, as sementes, quando regadas com coragem, união e a força dos ancestrais, sempre florescem, transformando o solo seco da injustiça em um jardim de esperança. A história da família Silva no voo 473 é um tambor que ressoa no coração do Brasil, ecoando a luta dos povos afro-brasileiros por respeito e igualdade. Sinto a força de sua resistência, como uma roda de capoeira que transforma dor em movimento. João e Ana nos mostram que a dignidade não se curva diante da injustiça. Ela se ergue, como uma árvore que cresce firme em solo pedregoso. A lição que carrego é clara. O preconceito, mesmo disfarçado de protocolo, é uma corrente que só se quebra com coragem e união. Na vida, devemos ouvir as vozes silenciadas, questionar nossos próprios vieses e agir com a sabedoria coletiva das comunidades que nos ensinam a compartilhar. Cada gesto de respeito, por menor que seja, é uma semente plantada para um futuro onde crianças como Miguel voem livres, sem precisar provar seu valor. Vamos viver com a força dos ancestrais, construindo um Brasil onde todos têm lugar. Se essa história tocou seu coração, junte-se a nós. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Sua voz fortalece nossa luta por justiça e igualdade. Vamos voar juntos por um Brasil mais justo.